Olá, bem-vindo a mais uma aula de planejamento de marketing digital para a Expert Digital. Nesta videoaula a gente vai falar sobre o Consumer Barometer, uma outra ferramenta do Google para analisar o seu consumidor, né? Como que ele consome aí na internet. Então vamos acessar aqui, eu vou até traduzir. Tá aí, ó. Ferramenta para ajudar você a entender como as pessoas usam a internet em todo o mundo. Vamos começar com esse primeiro então, ó. Mergulhe nos dados do Graph Builder. Bom, seleciona aí o país. Vou pegar aqui o Brasil. Talvez ele não funcione traduzido, tá? Então vamos entrar aqui agora. Tá aqui, ó. A gente já selecionou o Brasil. De volta aqui para tradução. Aí aqui você tem a noção do que as pessoas fazem. Tá aí, ó. As pessoas usam a internet para fins pessoais? Sim, 64%, não, 36%. E a pergunta feita para chegar nessa resposta é essa aqui, ó. Quantas vezes você acessa a internet por motivos pessoais, ou seja, todos os fins não comerciais ou relacionados ao trabalho? Por favor, pense sobre seus hábitos de uso durante o último mês. 1000 respostas e aqui a gente tem os resultados. Aí aqui, ó, você pode ir selecionando e ele vai mudando. A frequência de utilização na internet. 90% utilizam diariamente, 6% semanalmente, 3% mensalmente, 1% poucas vezes ao ano. Ok? Uso aí para fins pessoais. Então a gente consegue entender que no Brasil a galera usa bastante a internet. Bom, aqui a gente tem um gráfico, né, de inteligência. Ó. As pessoas utilizam a internet para fins pessoais. Então a gente tem aí os nossos gráficos, né? Quando a gente precisa de informação, o primeiro lugar que a gente olha geralmente é a internet, por aí vai. Então você pode ir selecionando as variáveis, ó, uso por dispositivo, por tipo de dispositivo usado. Ok? Os mais comuns aí são os modelos básicos, né? Mobile phone mais smartphone, só smartphone, televisão, ó, tem muita gente que usa. Número de dispositivos usados, 1, 2, tem gente que usa 5 ou mais. Ó. Enfim, você vai selecionando aí, ó, a longevidade do uso do dispositivo, de quanto tempo o pessoal troca. Ó. A maioria fica mais de 12 meses com o celular e o tablet. Então tá aí, ó. Você consegue enxergar o uso da galera aí em termos de dispositivos. TV e dispositivos conectados. Tá aí, ó, assistem regularmente para TV. Dispositivos usados paralelo à TV. 86% utilizam celular, olha aí, o smartphone. A famosa segunda tela que você pode aproveitar aí para fazer campanha. Pelo Twitter, por exemplo, você consegue sincronizar suas campanhas com horários de televisão. Uma estratégia bem interessante de se utilizar. Aí, ó, os consumidores inteligentes. Primeira consciência do produto adquirido. Primeira consciência, discussão entre outras pessoas. Comportamento de pesquisa, o tempo gasto na pesquisa de produtos. Momentos antes da compra, horas antes da compra. Extensão da pesquisa online e offline. Cara, tem muita coisa. Tem que ver o que é interessante para você. Eu não vou passar em cada uma delas, senão a nossa aula aqui vai ficar muito grande. Mas vê o que é interessante para o seu negócio e usa. Tá aí onde as pessoas tiram informações online. A maioria usa pesquisa, ó, 56% dos entrevistados. Mecanismos de pesquisa. Procurar informações sobre locais. Número de marca, 1, 2, 3. Fontes online. Será que a galera usa o Google Maps? Tá aí, a maioria não usa.
Compras internacionais, se o seu negócio é esse, você tem muitas informações. Visualização geral de vídeos, ó. Frequência em todos os dispositivos. Olha aí, diariamente 44% das pessoas assistem vídeos na internet, independente do dispositivo. Mais recente, aí você pode ver, ó, por gêneros assistidos, por exemplo. Notícias políticas, personalidades, ó. Maioria é música. Hora de visualização por dia ou semana. Olha só, geralmente é de tarde. Enfim, você tem várias informações aqui. E aqui você ainda pode colocar filtros. Tá? Então, você tem muitas opções aí para analisar o seu público aqui no Consumer Barometer. Aqui, ó, a gente tem dados e tendências. Vou selecionar aqui o Brasil. E aqui a gente consegue enxergar, ó, se as pessoas estão começando a usar mais a internet. Pegou o Brasil ainda, né? Aliás, Reino Unido. Tá aí, ó, o Brasil, ó. Percentual de pessoas que acessam a internet. Em 2012 era 40%, hoje a gente já fala de 64%. Acessam diariamente, 58%. Acessam usando o smartphone, ou seja, desses 58%, 62% é smartphone. Por isso que você tem que sempre pensar numa estratégia mobile. A maioria das pessoas acessam por lá. Talvez não convertam por lá, mas o acesso geralmente acontece por lá. Aqui, ó, você ainda pode exportar, ó, gerar uma planilha. Percentual de pessoas que usam um computador, que usam um comprimido. Esse comprimido aqui, na verdade, são dispositivos, né? Usam dispositivos diferentes. Que usam uma tela, um computador, smartphone ou tablet. Enfim, você tem várias perguntas aqui, ó, que são feitas nesses dados e tendências. Nesse próximo aqui, ó, histórico de audiência, você tem aqui 4 tipos de perfis, né? Ferramenta que ajuda a vender, você entender as pessoas na internet. Então a gente tem aqui advogados de marca, mães digitais, usuários de vídeo de como fazer e os milenares. Se você clicar aqui nos advogados de marca, ele te fala quem é. Ó. Em cada 3 usuários na internet, em todo mundo é um advogado de marca. São pessoas que gostam de uma marca específica e defendem essa marca, por isso chamado aí de advogados de marca. E obviamente seus comentários, algumas vezes com vídeos inclusive, influenciam na decisão de compra. Então é importante você conseguir esse tipo de usuário. E aí você tem várias informações sobre eles. 40% dos advogados de marca usam o smartphone durante o processo de compra. Também são revisores pós-compra. 1 em cada 5 discute experiências de compra online. Por isso que é importante você buscar esse tipo de cliente. Os vídeos são importantes. Ó. Segundo, você tem aqui as mães digitais. Ó. Mais de 70% das mães digitais criam conteúdo online, pelo menos mensalmente. Ok? Aqui a gente está falando de mães mesmo. 55% das mães digitais fazem pesquisa online antes de comprar. 1 em cada 10 mães digitais fazem uma compra online ou fizeram no smartphone. Enfim, esse é o nosso segundo tipo de perfil. O terceiro, usuários de como fazer. Tá aí, ó. 1 em cada 10 usuários na internet assistem a vídeos de como fazer numa sessão típica. Então é importante você produzir conteúdo nessa linha. Produzir conteúdo lá para o YouTube de como fazer algumas questões aí relacionadas ao seu negócio. Por exemplo, eu vendo cursos de marketing digital e muitas vezes eu coloco tutoriais lá dentro do YouTube. E esses tutoriais têm dado um bom retorno, ok? Porque tem muita gente nesse perfil aqui de pesquisa e aí você mostra, essa pessoa quer saber um pouco mais e aí você vai lá e faz uma oferta do seu produto. Ok? Tá aí, a gente tem várias informações. E os milenares.
que são jovens, ó, entre 18 e 34 anos, que estão online diariamente. Ok? A maioria dessas pessoas estão online. Mobile é o seu dispositivo mais usual. Google é seu amigo e são seus conselheiros. Estou com dúvida, não vou perguntar lá para mãe, para o professor, vou perguntar para o Google. Então você tem todas as informações desses usuários conhecidos aí como milenares. Aqui você tem alguns insights. Vou pegar aí Brasil. Tá aí, smartphones são um ponto de acesso crucial para as pessoas que estão online. Então, alguns insights aí de algumas pesquisas. Ó. Novamente, você pode suportar. Uma ampla gama de atividades online são realizadas em um smartphone, pelo menos tão frequentemente como computador. Consumidor inteligente. Aí você tem vários insights em relação a determinados tipos de negócio. Pesquisa online é relevante dependente do método de compra, né? Então, se a pessoa comprou online ou offline, de certa forma ela vai fazer uma pesquisa online. Por isso que é importante você ter um blog, você produzir conteúdo para impactar essas pessoas. O cliente no Brasil, ó, fundamental para encontrar empresas locais, e aí é hora de você usar, por exemplo, o Google Meu Negócio, né? Que daí com o Google Meu Negócio ele ajuda principalmente a você ser encontrado quando as pessoas que estão em volta de você estão procurando. Para um negócio local é essencial. Fontes online específicas. Então, não existe mais a verdade absoluta dentro de uma grande mídia, né? Existem pequenos blogs de nicho, que fazem total diferença no momento da compra. Tá aí, as compras internacionais. Enfim, tem vários perfis aí que você pode analisar para ter os seus insights. E por fim, aqui no Ajuda, né, ou Socorro, você tem um tutorial aí de como você pode utilizar o Google Barometer. Tá aí, tem todas as questões aí para vocês explorarem aí com mais detalhes essa ferramenta, que certamente vai ser interessante para você entender como as pessoas consomem dentro do Brasil, consomem dentro de determinado tipo de nicho ou negócio e consomem baseado aí no dispositivo que eles estejam usando. Então, gente, é isso. Esse é o Consumer Barometer, né? Espero que você use aí bastante para trabalhar o seu planejamento. Certamente você vai conseguir tirar daqui muitas informações. Então, termino por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.